Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do meio do ano Funjob Cataguases. Telefone 34212759. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Bate-papo com François Fusco. Bem, hoje eu tenho a grande honra de receber uma pessoa que está inserida na história do nosso município. Isso é indiscutível. Ex-diretora de escola, ex-prefeita, ex-deputada e eterna professora. Seja bem-vinda, Maria Lúcia. François, bom dia. Você vê como é que esse mundo é bom, François? O Gama foi o nosso intermediário. O Gama, o meu chefe. Pra eu estar com você aqui nesse programa. Porque eu achava, graças a Deus, usei o verbo certo, que tinha alguma coisa entre nós que não era muito boa. A gente se cumprimenta, a gente é educado, mas eu achava que tinha alguma coisa. Mas e agora, as pessoas acham que eu sou uma pessoa extremamente séria. Eu acho que é um grande engano, né? Eu fico quieto na minha, assim, não sou muito. Aqui eu falo demais, mas geralmente eu sou uma pessoa comedida. E mas as pessoas acham que eu sou sério. Sabe por que eu acho que alguma coisa aconteceu? Porque quando eu estive os 4 anos na prefeitura, você me corrige se eu estiver errada. Você não ficou comigo lá. Eu tive um problema de saúde muito grave. Pois tá vendo? E eu tenho até a agradecer aí que é o nosso conhecido, nosso amigo Atílio Montanari. Sim, doutor Atílio é muito bom. Eu falei que no caso ele estava tratando como se fosse um animal, meu veterinário predileto. Eu tive síndrome de pânico. E eu fiquei durante praticamente 3 anos em tratamento. Ficou mas mesmo. O Atílio que deu jeito. Eu acho que deu jeito e me pôs com mais defeito. Nada mas, professor, é um grande prazer recebê-la aqui para essa conversa, esse bate-papo. Muito bom. Eu quero dar um bom dia a todos os meus amigos e amigas, porque é assim que eu me dirijo às pessoas de Cataguases. Bom dia, meu amigo, minha amiga, crianças, jovens, todo mundo que está ligado aqui ao seu programa. E eu sou às suas ordens para um bom bate-papo. Não, mas aqui é uma conversa. Por sinal, eu gostaria de saber das suas experiências e não podemos nos esquecer que até mesmo gostaria de um comentário seu com essa experiência política que você teve e sempre teve. Por sinal, na sua família, não todos os filhos que querem seguir a carreira. Só o Evandro Júnior. É só ele o Evandro Júnior que é pré-candidato a vereador. Ele é pré-candidato? Porque ele gosta muito de política e ele vê a política com outros olhos, que não uma necessidade de fazer um bem para ele, mas de fazer um bem para os outros. Eu acho que a essência, a política na sua essência é isso, e muitas pessoas estão se perdendo quando elas começam a pensar somente nelas. Mas falando em política, ontem nós tivemos, pelo menos do meu ponto de vista, uma triste notícia, que foi a morte do ex-governador, ex-deputado Hélio Garcia. Sim. Eu acho que foi a última grande raposa felpuda da política mineira, daquela boa política mineira. Exatamente, François, você tem razão. É da boa política mineira. Você vê que ele foi governador, ele foi prefeito. Por 2 vezes governador. Por 2 vezes governador. E para nós não se fala nada sobre ele. Eu morava em Belo Horizonte, próximo à Assembleia Legislativa. Ele morava na Paracatu com a Juiz de Fora. Exatamente, ele morava por ali. E ele teve tão mal de saúde que eles até interditaram. Ele teve Alzheimer. Interditaram porque ele teve Alzheimer. Mas era um grande político. Eu me lembro, não sei se você se lembra, uma vez que ele veio aqui, eu se não me engano, eu não estava ainda na política propriamente dita, não. Eu era diretor de escola, eu era professor. Nós recebemos lá no Meca. Sim, me lembro. Você lembra disso? Me lembro. Nesse dia, nessa época eu estava no Jornal Cataguases, eu fiz a cobertura. Exatamente. E foi nessa época que ele fez que Cataguases, muitas poucas pessoas, infelizmente, hoje não sabem, da importância dele, porque você até mesmo como professora pode dizer isso e explicar isso, que ele que foi responsável pela aquisição do sítio onde se instalou o IDAIC. Sim, foi exatamente isso. Na época do doutor Tarcísio, né? Exatamente. Da Sônia Batista. Exatamente. E aquilo ali tem que ser aproveitado
Não pode ficar do jeito que está, não. A educação é muito importante, não? Mas a educação é a base de tudo, François. Por isso que eu falei que eu acho que você exerceu cargos políticos, mas professora nunca vai deixar de ser. Nunca. Eu acho que essa preocupação prefeita passa, deputada passa, secretária de educação passa, mas a educação fica na gente. E eu gosto muito de lembrar que eu trabalhava no Coronel Vieira. Mas o Coronel Vieira é um grupo de centro. Então eu era doida para trabalhar em áreas periféricas. Em áreas periféricas. E aí surgiu a Taquara Preta. Oh, mas que coisa boa foi trabalhar na Taquara Preta. Eu me lembro do trabalho, por sinal a Taquara Preta estava para ser fechada. Pois é, porque a escola não estava dando conta de aguentar as crianças dentro do bairro. Aí nós conseguimos, com o governador na época, conseguimos a construção do grupo novo, da escola nova. E aí nós criamos lá, François, o curso técnico de tecelagem. Me lembro, eu lembro. Isso foi no período que o Tarcísio era prefeito ainda. O doutor Tarcísio era prefeito. Se eu me lembro, vocês discutiram e o seu pleito foi conseguir o base. Se eu não me engano, o presidente da CARP, que era responsável pelas manutenções, Aloysio Vasconcelos. Aloysio Vasconcelos, exatamente. De Ponte Preta, de Ponte Nova, aqui próximo. Mas ele fez a escola muito melhor do que o que era previsto em lei, para ajudar a gente, porque ele gostava tanto do doutor Tarcísio quanto de mim. Então a gente conseguiu fazer aquela escola lá e fazer o curso texto. Foi um sucesso aquele curso texto. Nós construímos no terreno da escola um galpão que era uma fábrica. Entrava o algodão e saía lá na frente o tecido já pronto. E quem me ensinou isso tudo foi o senhor Rodrigo. E é interessante, François, de lembrar que um dia eu fui lá no senhor Rodrigo para ver como é que funciona uma fábrica. Aí ele me levou desde a entrada do algodão até a saída do tecido estampado. Ele falou assim: ela vai desistir. Quando eu terminei, eu falei assim: senhor Rodrigo, eu fiquei mais feliz ainda, que agora eu entendo o que eu quero. E os professores eram todos de lá. Eram os técnicos da industrial. Eu acho que foi importantíssimo, porque a cidade naquele período, ela tinha a sua industrialização era muito focada, como é até hoje, né? Na questão têxtil, e ali você estava preparando. Hoje eu não estou vendo preocupação nenhuma. Eu vi na televisão ontem os cursos técnicos, como as pessoas estão atrás de cursos técnicos. A juventude antes de fazer a faculdade, eles estão fazendo cursos técnicos para poder ter onde ganhar o seu recurso para pagar a faculdade. Não, realmente, e por sinal, eu faço uma crítica. Outro dia eu fui abrir o site da BBC, esse site de notícias em inglês, e teve uma pesquisa falando da formação dos diplomados aqui no Brasil, do curso superior, tá aquém do que o mercado internacional exige, e que eles querem, na verdade, curso técnicos. Eles querem técnicos que são mais importantes em quase todas as áreas. Exatamente. E aqui em Cataguases eu acho que está faltando muito isso. Demais da conta, porque Leopoldina que tem, né? Cefet. A gente tem que exportar os nossos alunos, correndo risco na estrada. Exatamente. A maioria dos alunos do Cefet são de Cataguases. A grande maioria lá são pessoas de Cataguases, são alunos de Cataguases. Aquele curso tinha que ter sido criado aqui em Cataguases, porque é muito útil para a juventude se preparar tecnicamente. Ainda mais agora nos dias de hoje. Você está citando Leopoldina, Cataguases, mas eu infelizmente eu tenho que fazer essa indagação até mesmo por causa da sua experiência administrativa e política. Eu tenho notado que Cataguases está perdendo uma representatividade e que tudo está indo para Leopoldina. Mas você tem toda a razão. Cataguases está perdendo tudo que tem. Cataguases François, Cataguases está triste. Eu tenho falado muito nos encontros políticos. Cataguases é uma cidade triste. Mas a gente pode deixar ela mais alegre, né? Claro que sim, mas tem um jeito de deixar ela mais alegre. Cada um resolve aí do jeito que quer. Mas a Cataguases precisa voltar a ser alegre. Precisa voltar a ter o carinho que a gente tinha com essa cidade. A gente tinha muito carinho com as pessoas, com a beleza da cidade. Cataguases é uma cidade muito linda, mas está completamente deixada para lá. Eu tenho uma filha que mora em Belo Horizonte e ela vem sempre que pode, obviamente, ela trabalha lá e ela sempre vem a Cataguases. Outro dia, ela estando aqui, ela fez um comentário: pai, Cataguases está cinza. A massa, a nuvem cinza está cobrindo a cidade. Você não vê ninguém. Olha, quer ver? Eu vou te chamar a atenção de uma coisa. Você não está vendo ninguém pintar a casa. Ninguém está pintando as casas para ficar bonita a cidade, não. A cidade está com um aspecto de cidade envelhecida. Eu tenho falado muito isso.
Mas como é que poderíamos reverter esse fato, essa situação? Agora eu faço essa pergunta voltando novamente à sua experiência como administradora. Olha, sabe como é que faz? É ter um bom administrador, uma pessoa que pensa na cidade como se a cidade fosse dele, como se ele estivesse fazendo para as pessoas aquilo que ele gostaria de fazer para ele. É assim que eu vejo a política, François. Mas eu fico um pouco preocupado, por exemplo, em relação ao governo do estado. Cataguases votou 75% praticamente dos eleitores sufragaram o nome de Pimentel. Pimentel prometeu loas, fez grandes promessas, e a única que a gente está vendo aí, a possibilidade, é o Pimentel trocar o Palácio da Liberdade por uma cadeia. Vamos ver o que vai acontecer isso. Então eu acho que o povo está sendo facilmente enganado, não? Facilmente enganado. Mas facilmente a cidade foi enganada em todos os setores políticos. Foi enganada. E é preciso que o povo acorde para isso. Vai chegar ainda nesse ano, nós temos um momento político muito importante, que é o dia das eleições, dia 2 de outubro, que vão ser as eleições. É hora de mudar isso. É hora de colocar alguém que pense na cidade, que tenha pela cidade um amor muito grande. É hora de mudar. Mas é essa conscientização da população que eu fico vendo, o brasileiro soubesse da sua capacidade, mas eu acho que o brasileiro fica nessa pasmaceira bovina, ou seja, é que nem um boi que é cangado, põe aquela canga, ele é tocado e acaba virando massa de manobra. O povo tem que reagir, começar a exigir seus direitos. Mas tem que reagir e começar a exigir seus direitos. Eu acho que o pessoal tem que ser bem informado. O que falta é porque o povo precisa ligar a televisão e não ver só novela, não. Tem que ver jornal, tem que ver os debates da rádio, para a pessoa se formar. Porque o que nós vimos na cidade, na política passada, nada mais foi do que uma tapiação. Uma mentirada que falaram. Uma mentira muito grande e o povo acreditou. Teatro é uma coisa que... A coisa medonha, o povo acreditou nisso. Bem, eu acho que o teatro em Cataguases então está acontecendo de 4 anos, que também eu que sempre militei na questão cultural, até mesmo por influência de um amigo seu, meu pai, o Rosário Fusco. Grande em todos os sentidos, né? Quase 2 metros de altura. Quase 2 metros de altura. Mas eu vejo que Cataguases hoje está num marasmo danado. Mas uma coisa medonha, olha quanta coisa a gente fazia, se você lembrar da época do meu governo, quanta coisa a gente fazia de bom para a cidade, mas para as pessoas. A gente não pode ocupar um cargo na prefeitura, por exemplo, ou na Câmara, sem poder pensar nos outros. A gente está ali para os outros. Então é preciso que o pessoal pense isso. Ninguém está nesses cargos para si próprio. Quem pensa que está para si próprio engana, mas engana grandemente. É preciso estar nesses cargos para o povo. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo meu e a gente estava debatendo, por sinal eu vou falar quem é, o Silvio Candelli, que eu acho que deve estar nos ouvindo. Ele está em São Paulo, mas ele está ligado lá na gente, e eu estava conversando com ele e ele contando uma história que é uma história verdadeira, que se resume à questão das pessoas e que a gente não pode ter isso na vida política. Uma pessoa chega pro diabo e pergunta pro diabo qual é o seu pecado predileto. O diabo começa a rir e fala assim: vaidade é meu pecado. Vaidade é terrível. Eu acho terrível essa aqui, como as pessoas se interpõem ou se deixam personalizar, achando que estão acima de tudo. Eu vou te dar só um exemplo, François. A Praça Santa Rita. A Praça Santa Rita é para nós um cartão postal. Na época que eu estava na prefeitura, eu ia lá em Dona Eusébia com os jardineiros escolher as flores que eu queria na praça. E eu todas as manhãs dava uma passada pela praça. Você tem que tratar a cidade assim. A cidade é uma casa. Uma casa com problemas maiores do que a casa da gente. Mas é isso que tem que... eu acho que é enfrentar problema. Por sinal, falando em enfrentar problema, nós temos um imbróglio muito grande, que foi a questão da saúde em Cataguases, com a relação do pronto-socorro municipal, que hoje está nas mãos do Hospital de Cataguases, e a prefeitura, em razão do reajuste dos valores que são pagos para essa prestação de serviço. Como é que você viu essa situação toda? Como é que você está vendo a questão da saúde com a possibilidade da UPA e tudo isso?
Olha, François, eu vejo isso aí com grande tristeza, porque as pessoas é que precisam dessa saúde. Não é a pessoa que tem plano de saúde, ninguém. É quem precisa, é a grande massa da população. E nós estamos com problemas muito sérios. Você vê, por exemplo, eu estava escutando o programa que antecedeu esse aqui, discutindo sobre a UPA. Pra que fazer essa UPA para Cataguases? É uma vaidade pura de fazer aquele daquele tamanho. Aquilo não vai funcionar. E o que vai acontecer? Porque se funcionar aquela UPA, vai tirar o recurso que se passa para o hospital. E o hospital já está todo montado. O hospital tem tudo que a pessoa precisa. Tem toda a estrutura. Vai acabar tendo duas portas, sendo que em caso de grande necessidade vai descarregar no hospital. É o meu ponto de vista. Eu baseio até mesmo numa informação que foi dado pelo Eli Hermes Teixeira, que é ele que está na direção do SISUM. E o Eli Hermes, na reunião da semana passada, ele falou que Leopoldina, essa cidade que nós citamos, que está conseguindo tantas coisas, Leopoldina não quer, tem uma UPA e não quer tocar pelo custo. Leopoldina tem, não funciona. Ubá tem, não funciona. Muriaé tem, não funciona. Por que já não vira esses exemplos das outras cidades? E ontem eu comentei com você aqui na hora que a gente estava entrando, e é bom a gente falar. A gente esteve com o secretário de saúde lá no São Vicente, que nós tivemos lá no São Vicente. Aí o secretário de saúde comentou com a gente que tinha ido num congresso de saúde em Recife. E ele ouviu lá, e quando eu comentei com você falou que já sabia disso. Ele ouviu lá que em setembro já não tem dinheiro mais para os recursos federais. Recursos federais vão parar em setembro. O Brasil está na beirada da falência, né? Agora você imagina, a UPA é mantida com recurso da prefeitura. Da prefeitura. Se não vem mais recurso, como é que vai ser? Não vai, aquilo não vai funcionar, não. Realmente é uma situação muito preocupante, que nós sabemos, a senhora como prefeita tem todos os exemplos e pode senhora, dizer. Vírgula. Então, me desculpe. Que tem toda a liberdade para dizer que a saúde realmente, usando uma expressão bem popular, bem coloquial, é um saco sem fundo, né? Vai mal. E realmente vai muito mal. Eu fico muito mais preocupado que as informações que a gente tem obtido. Por exemplo, eu fiquei sabendo, não é nossa área muito grande de influência, mas eu fiquei sabendo que o hospital de Miraí está para ser fechado. Eu soube isso também. Ou seja, parte da população, no caso de emergência, não podendo se deslocar para Muriaé, vai acabar vindo para cá. Esse hospital que já não cabe o que tem, porque além da cidade de Cataguases, tem as cidades ao redor. Dona Eusébia, São Fututa, vem tudo pra aqui. E realmente, o engraçado, que a prefeitura dessa cidade tem que ajudar o hospital. Eu gostaria de explicar que não existe legislação que obrigue uma cidade mesmo que seja, que a obrigue a participar não. Exatamente. Porque senão os prefeitos já estavam fazendo isso. Exatamente. Eles não estão fazendo porque não tem nada que obrigue. A solução tem que ser nossa. A solução tem que ser nossa. Mas, professora, eu acabo de ser avisado que o nosso tempo já está indo pro final. Olha só, a conversa já vai indo, vai fluindo. Bem, né? Mas eu fico feliz, eu agradeço muito a sua presença e eu espero que você volte, professora. Eu fico muito feliz, Dona Soar, de encontrar com você aqui. Estamos nós dois conversando. Porque na realidade, agora quando a gente encontrar na rua, não vai ser mais aquele bom dia, boa tarde, só não. Vai ser um abraço. Me encontrar na rua é a coisa mais difícil, porque eu só saio de casa de manhã para fazer esse programa e depois eu intoco. Eu sou, como diz um amigo meu, François, você é um bicho muito estranho. Bem, muito obrigado. Foi um grande prazer. O prazer foi meu. Um grande abraço para todos. Um abraço pro Ciganinho. Um abraço pro Gama, que estão aqui na sala conosco. E um abraço para todos os cataguasenses que estão nos ouvindo. Vamos lá, hein, pessoal? Vamos dar um jeito na eleição de 2 de outubro. Um abraço, Ciganinho. Agora é com você. Você acabou de ouvir programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do meio do ano Funjob Cataguases. Telefone 34212759.